campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Irmãos, hoje nos caiu, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 5, a melancolia, que diz assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Então, meus irmãos, essa é a lição 25, a melancolia. O porquê que às vezes nos sentimos tão melancólicos, tão excluídos das alegrias que vemos outras pessoas desfrutando sem cuidados, desfrutando momentos de alegria, aparentemente de alegria, e nos sentimos tão diferentes, tão mais amargurados, tão mais difícil as coisas para nós. Nós sabemos que a vida na Terra é uma bênção. Por piores que sejam as condições, nós estamos aqui recebendo uma graça, que é a graça de podermos nos liberar dos nossos passados erros através dos resgates e principalmente de aprender, evoluir, adquirir virtudes que nos faltam, exercitar a paciência, exercitar a confiança, a fé em Deus, e todas essas coisas vão nos trazer, no momento, a felicidade. Embora agora as coisas nos pareçam tão difíceis, é porque estamos vamos dizer, numa frente de batalha, estamos enfrentando desafios que, terminados uns, outros começam, e nós nos sentimos exigidos a responder de maneira positiva. Temos tantos desafios e quando nós chegarmos no final da nossa experiência terrena, nós voltaremos, quem sabe, para o mundo espiritual, se soubermos resistir
a esses momentos de desânimo, de melancolia, como diz o texto, se soubermos compreender o verdadeiro sentido da vida, a necessidade que temos de enfrentar e superar, temos que vencer esses desafios e principalmente aprender com esses desafios coisas que não sabíamos, coisas que não tínhamos ainda assimilado, por isso estamos vivenciando. Como nós estamos aqui num momento de desafios, num momento de provações, nós evidentemente somos provados naquilo que ainda não conquistamos, porque aquilo que já foi conquistado não precisa mais ser experienciado por nenhum de nós. Então nós vamos receber as experiências para nos exercitar em outras aquisições, em outras necessidades que ainda temos. Temos que ter fé. Sabemos que o mundo não é um lugar de delícias, embora às vezes, olhando ali as redes sociais, possamos imaginar como essas pessoas são felizes, estão sempre sorrindo, estão sempre demonstrando muita fartura, muitas coisas que gostaríamos de ter, mas as coisas não são assim. Basta que tenhamos um pouco de bom senso para ver que ninguém no mundo real, ninguém no mundo vive só de alegrias, vive só de satisfações, pessoas que não têm frustrações, não têm amarguras, não têm melancolias. Isso não existe. Todos nós recebemos o nosso bocado de amarguras, assim como de coisas boas. E as coisas boas, se nós fizermos um balanço, serão muito mais numerosas do que aquelas coisas que nos desagradam. Por quê? Costumamos pensar que a palavra é uma coisa natural, todo mundo fala, mas tem gente que não consegue. A visão, todo mundo tem, ora, mas tem muitos que não têm. Tem muitos que têm dificuldade para enxergar e não enxergam bem ou não enxergam nada. A locomoção, que para nós parece uma coisa tão trivial, mas há pessoas que não se podem mover, que têm que ficar sobre um leito, sofrendo ali, sendo atendidos por terceiros que nem sempre têm boa vontade, têm caridade para atender aquele necessitado. Então, nós temos muitas e muitas graças a agradecer. O próprio lar que nos abriga pode não ser um palácio, pode não ser a casa dos nossos sonhos, mas é aquele teto que nos abriga, que nos faz falta. Tudo aquilo que nós conquistamos veio porque nós lutamos por isso, porque Deus nos permitiu usufruir dessas coisas durante o período em que estamos na Terra. Então nós não somos pessoas tão infelizes como às vezes nos parece. Tudo me falta, eu não consigo triunfar, eu não consigo ser feliz. Não, meus irmãos, vamos nos conscientizar de que essa felicidade perfeita, esse estado maravilhoso de ser, não é deste mundo. O Evangelho já nos explica que a felicidade, ela sempre vem, não existe uma felicidade perfeita, sempre vem mesclada de alguma coisa, de algum senão.
Então, esse estado ideal de coisas não é real. Esse estado não é real. É fantasioso. Não podemos ser ingênuos. Temos que saber que não estamos aqui a passeio, estamos a trabalho e temos que cumprir as nossas tarefas. Seja, como diz o texto, com a nossa família. Ora, a família é um núcleo importantíssimo. E junto, essa família traz junto, une espíritos necessitados de convivência. Muitas vezes espíritos antagônicos que precisam se reajustar, se reconciliar entre si. Então nós não podemos deixar o trabalho por fazer, porque também não sabemos quando seremos chamados ao retorno para a pátria espiritual. E se nós retornarmos para o mundo espiritual sem termos construído, sem termos nos reconciliado, sem termos feito aquilo que é necessário, nós vamos sofrer, porque chegando lá não há qualquer possibilidade de enganarmos a quem quer que seja. Chegando lá, seremos defrontados com a nossa própria realidade. E essa realidade pode ser também muito amarga, muito mais amarga do que aquelas provas que nós tínhamos durante a nossa encarnação na Terra, nossa reencarnação. Então, vamos atentar para isso, saber que o nosso tempo aqui está contado. Não gostamos de falar sobre isso, né? Mas o nosso tempo está contado. Temos coisas para realizar, para deixar tudo pronto antes de retornarmos, porque não nos é dado saber quando esse retorno vai estar estabelecido, quando esse retorno acontecerá. Então, essas amarguras da vida, essas tristezas que às vezes nos atingem, fazem parte da provação. Tudo isso é parte. Nós podemos ultrapassar essas coisas lembrando das graças que já temos conosco, lembrando das coisas boas que já desfrutamos. E a nossa vida, por mais desafiadora que seja, por mais difícil que seja, é sempre oportunidade de melhoria. Nós sempre vamos ter novas e novas oportunidades de melhorar, de avançar, de nos aperfeiçoar. A razão da vida na Terra é o aperfeiçoamento. É isso que estamos fazendo aqui. Então, o que temos que fazer? A reconciliação com o nosso grupo familiar, temos que fazer a reconciliação com o grupo maior de todas as pessoas que compõem aqueles que nos rodeiam, sejam vizinhos, sejam colegas de trabalho, sejam pessoas da rua, sejam de todos os núcleos que frequentamos. Temos que nos reconciliar, temos que nos acertar com todas essas criaturas que, por certo, tem alguma coisa a ver conosco, porque ninguém se desentende, ninguém se afasta de nós ou demonstra qualquer antagonismo conosco por coisa nenhuma. Sempre há um motivo, e muitas vezes esse motivo é anterior a esta vida. Então nos cabe, na qualidade de espíritas, de pessoas mais preparadas, mais esclarecidas, buscar esse reencontro.
E também, caso essas pessoas não estejam mais entre nós, já desencarnou, e agora como é que eu faço? Vamos, através da prece, pedir a Jesus que ampare essas criaturas e que dizer ao Mestre que nós nos arrependemos de tudo aquilo, das palavras duras que empregamos, da nossa atitude impensada. Vamos procurar minorar os efeitos daquela confusão em que nos metemos com essas pessoas, para que possamos finalmente nos sentir pacificados. E essa pacificação que vai nos garantir uma saúde melhor. Podemos desfrutar de uma saúde melhor a partir da nossa paz de espírito. Porque se nós ficarmos o tempo todo nos sentindo infelizes, vibrando no mal, vibrando nas coisas que não gostamos, nas pessoas que nos desagradam, nas coisas que não perdoamos, isso vai prejudicar a nossa saúde, porque o pensamento é vivo, o pensamento é uma energia viva, e é do pensamento que o nosso espírito se alimenta, e o nosso espírito adoecido com pensamentos tóxicos, vai naturalmente fazer verter essa toxicidade para o corpo. Em forma do quê? Em forma de doença. Então, nós temos vários conhecimentos que facilitam essa compreensão e que facilitam esse trânsito no mundo material sem tantos prejuízos, porque a partir do momento que nós entendemos como as coisas funcionam, nós vamos também funcionar melhor, nós vamos evitar as coisas que fazem mal para nós e para os nossos irmãos, já que temos que amá-los. E se nós vamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, amemo-nos em primeiro lugar. Amando-nos, ou seja, compreendendo como a vida funciona e agindo de acordo com a vontade, com os ensinamentos de Jesus, estaremos amando a nós mesmos. E a partir daí, vamos aplicar a mesma sabedoria, o mesmo método aos nossos irmãos, a todos aqueles que nos rodeiam. Podem não ser aquelas pessoas que mais amamos, mas que sejam aquelas pessoas a quem desejamos o bem, o mínimo, a quem respeitamos. Esse é o mínimo, esse é o desejável. E agora, meus irmãos, vamos passar para a fase de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos auxílio, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece
para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site